Nós estamos agora, nesses dias, estudando uma série de mensagens que nós chamamos Além do Horizonte. E há uma razão, talvez, porque a gente tenha dado esse nome para essa série de mensagens, que é fruto do que a gente sente no nosso povo. Nós temos sido atingidos e temos experimentado coisas duras no nosso cotidiano, no que diz respeito a algumas coisas que o Sami falou, a política, a economia, aprovações, a falta de segurança, falta de saúde, enfim. Nós temos uma série de coisas que estão afetando, de situações que estão afetando a todos nós, brasileiros, gaúchos, porto-alegrenses e também a nós aqui como comunidade de fé, como igreja. E às vezes a gente se sente tão abatido, tão pesado, parece tão difícil de viver o nosso dia a dia. Então nós chamamos essa série de mensagens que nós estamos trazendo, Além do Horizonte, para tentar lembrar para todos nós que existe algo além daquilo que nós vemos, existe algo além do horizonte, pensando em você sentado naquele monte, olhando por cima das nuvens, olhando lá aquele céu lá na frente, o pôr do sol, talvez o sol nascendo, existe algo além. E essa esperança é uma esperança bendita, e nós queremos relembrar isso para a gente. Queremos trazer isso para o nosso coração, para que aquilo que nós vivemos ao nosso redor, para que as influências que nós temos tido, o que nós ouvimos no rádio, na televisão e vivemos na semana, não aplaque, não acabe com a nossa fé. Então, espero que Deus, através dessa série de mensagens, também possa estar falando para você, e você possa estar sendo reencorajado a viver essa vida cristã, que vale a pena ser vivida, porque como diz a música que nós cantamos, a nossa felicidade ela vem de Jesus, e não daquilo que nós temos ao nosso redor, e daquilo que pode nos fazer um homem. Ninguém pode roubar a nossa alegria, porque nossa alegria não vem de ninguém, ela vem do Senhor. E se hoje eu pudesse dar um título para a mensagem, eu acho que quando você está caminhando, você está correndo, e você está querendo chegar num ponto longínquo, uma das coisas que você precisa ter é perseverança. Então, talvez perseverança seja aquilo que Deus queira nos ensinar hoje. Eu tentei trazer uma ilustração para perseverança. Tem muita coisa que você encontra na internet que diz respeito a atletas, né? Gente que se prepara e tal. Mas eu acho que eu tenho uma ilustração que envolve algumas pessoas aqui e que eu vou contar. Eu acho que envolve Gilberto Fux, envolve o Dieter, envolve o Rony, envolve Daniel Reis, envolve umas 15 pessoas. Nós fomos até os Campos Altos da Serra, Paulo também, seu Edgar Hackbart, né? Fomos fazer uma aventura, um sábado diferente. E fomos subir então até os Campos Altos da Serra, no tempo que ainda podia acampar lá, no tempo que ainda podia fazer fogueira, no tempo que ainda podia escalar. E nós descemos então um paredão na garganta do Malacara, num dos canyons, e nosso objetivo era descer até ali e seguir pelo leito do rio até Santa Catarina, até Praia Grande, que é o próximo município. Todos nós nos empolgamos, saímos muito cedo daqui, super bem preparados. O fato é que quando nós descemos aquela queda de água e agarrado naquelas árvores, nós chegamos no leito do rio. O que é um leito do rio para você? Tem areia, né? É lisinho, é tranquilo de caminhar. Tinham pedras, bilhões, miríades de pedras, redondas todas elas, né? De tanto a água trabalhar aquelas pedras, redondas, de diversos tamanhos, desse tamanho até um tamanho de um caminhão. E nós precisávamos caminhar naquele lugar e não tinha um passo que você dava, que era um passo firme. Você tinha que se equilibrar em cima daquelas pedras redondas e tentar caminhar assim por vários quilômetros. Chegou no meio, a gente não sabia mais o que fazia. Um dos presentes, que graças a Deus não perdi amizade com ele, disse que nunca mais sairia comigo, porque ele, no meio da aventura, ele descobriu que estava com o omoplata quebrado.
fazendo o rapel com a plata quebrada. O fato é que essas gargantas normalmente correm água, e você tem duas paredes imensas de 600, 700, 800 metros de altura, onde quando dá enchente, quando enche, você vê os galhos ali, né? A marca da água. E a gente não tinha para onde ir. A gente não tinha como ir para a direita, a gente não tinha como para a esquerda, a gente não podia voltar. E a gente não estava nem na metade do caminho. E ninguém aguentava mais. Eu preciso confessar que o Paulo e o seu Edgar, como maratonistas, estavam um pouquinho melhor preparados do que nós. Mas 2 dos irmãos, nós tiramos carregados ali daquele lugar. E se desse para terminar aquela nossa aventura, nós terminaríamos ali. Tanto que nós prometemos que nunca mais faríamos aquilo novamente. É coisa para louco. Mais tarde nós consultamos na internet, você classifica essas caminhadas, esses trekkings, numa escala de dificuldade de 1 a 5. O Malacara é um dos poucos no Rio Grande do Sul que é classificado como 5. Como é que a gente não viu isso antes? Mas foi duro. No final da jornada, nós chegamos ali e era escuro, ninguém enxergava mais nada. Tinha um potreiro, todos subiram naquele barranco, se deitaram no potreiro. Quando chegou o carro para pegar a gente viu que era um potreiro de gado, de vaca. E haviam várias flores de pântano ali, e nós deitados ali no meio. Além de cansados, desanimados, agora a gente já estava cheirando mal também. O pior de tudo foi depois parar numa farmácia para comprar 2 caixas de Dorflex e o balconista rir da gente. Vocês fizeram a travessia? O fato é que nós não tínhamos outra alternativa, senão seguir em frente. Era perseverar no caminho, era continuar em frente, ou então ficar por ali. Não tem como sair dali. Por corda, nem helicóptero não chega ali. Ou você segue em frente, ou você segue em frente. Talvez muitos de nós tenham alguma história na vida, engraçada ou triste, que lembra a gente de perseverança, lembra a gente de momentos difíceis de nossa vida em que nós éramos obrigados a seguir em frente, porque não tínhamos outra alternativa. A nossa história hoje vai falar sobre uma longa perseverança. Um homem que esperou muito tempo até que suas promessas fossem cumpridas. Mas antes de entrar no personagem de hoje, eu quero lembrar vocês um pouquinho do que estava acontecendo naquela época. Deus havia prometido para Abraão que faria dele uma grande nação, e de fato fez. Mas ele avisara a Abraão de que o povo de Israel seria preso 400 anos, e de fato foi. E Deus interveio ali e libertou o povo do Egito. Porque o faraó estava oprimindo o povo, e a Bíblia diz que o faraó não permitia mais que os hebreus prestassem culto a Deus. Isso pegou Deus. O povo é meu, o povo não é de faraó. Deus chama Moisés, Moisés chega até ali, e Deus, numa demonstração espetacular de poder e de amor, liberta o povo, dirige eles até o Mar Vermelho, atravessa o Mar Vermelho, derrota os egípcios ali, e promete então para esse povo, dizendo: eu estou levando vocês para a terra prometida, para uma terra maravilhosa, para uma terra que mana leite e mel. Essa é uma expressão que a gente ouve muito na Bíblia. Ou seja, uma terra em que dá fruto, e os frutos são doces, e onde não falta nada, onde tem fartura de água, de alimento, abundância de tudo aquilo que qualquer pessoa pudesse esperar. A terra prometida. E para lá esse povo está indo. E aí a gente vê que Moisés então chega no portão da terra prometida. E ele quer espiar aquilo que Deus havia prometido para eles. Nós conhecemos a história. Moisés seleciona 12 homens. Um de cada tribo. Homens experientes, líderes das suas tribos. Quase príncipes das suas tribos. Eram os melhores que havia. E Moisés então manda esses homens entrar na terra prometida e analisar a terra. Era uma área muito grande. Eles passaram por 40 dias ali, olhando os povos que estavam ali, as dificuldades, para verificar se realmente aquilo que Deus havia prometido,
era a realidade. Esses homens retornam e dão, então, um relatório para Moisés. O que o povo queria era um rei. O que o povo queria era lei. E o que o povo precisava para ser uma nação era a terra. Tudo estava certo. O povo estava reunido ali, havia uma nação, e essa nação se chamava Nação de Israel. O rei era o próprio Deus. Deus seria o rei deles. Deus conduziria o povo de Israel por todos os lugares. A lei Deus havia dado em Deuteronômio. Havia uma constituição dessa nação pronta e preparada. O que falta? A terra prometida. Então não falta mais nada. Nesse contexto, então, os 12 entram e vão espiar a terra. Essa expressão que está na Bíblia. Vão olhar a terra. Vão investigar o que tem ali, para então trazer para o povo o relatório da terra. E aí nós estamos no livro de Números, no capítulo 13. E eu quero que você acompanhe comigo a leitura dessa passagem, onde nós vamos ver o que acontece e que relatório os espias vão trazer para o povo. Números 13, versículo 26, até o versículo 33. Quem tiver sua Bíblia pode abrir. Ali diz assim: eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas, e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos e nós gafanhotos a eles. Aqui nós estamos vendo que os espias voltaram depois de 40 dias e deram um relatório péssimo para Moisés. Os 10 espias, no versículo 31, a gente lê assim: não podemos atacar aquele povo é mais forte do que nós. Eles retornam amedrontados. Eles olharam e estudaram o povo e acharam que seriam derrotados por aquele povo. E disseram: nós não podemos ir contra eles. E o medo então se enche no coração deles de medo, e eles dão esse relatório para Moisés. A segunda coisa que a gente percebe desses 10 homens é que eles voltam desanimados. E o desânimo contagia todos ao redor. Versículo 32, preste atenção. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. O desânimo tomou conta daquele povo, como um fogo toma conta de um monte de palha seca. Aquilo se espalhou rapidamente. E não era só os 10 então que estavam desanimados, mas rapidamente outras pessoas começaram a ficar desanimadas e pensaram: nossa, não vai dar certo. No versículo 33, nós vemos que esses homens se acharam como gafanhotos. Muito interessante a tradução Revista Atualizada, ela diz assim: éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles gafanhotos. Eles de líderes
das suas tribos, de homens experimentados, de homens escolhidos, de príncipes, passam a se enxergar agora como insetos, como fracos, como pessoas que poderiam ser pisadas por qualquer outra pessoa. E é interessante perceber que esses homens, eles têm então uma desvalia. Eles se acham fracos, eles se acham como gafanhotos, não são mais o povo de Israel, não são mais o povo temente a Deus, não são mais líderes das suas tribos, mas são gafanhotos. E também é interessante perceber que eles acham que para aquelas pessoas que viram eles também são gafanhotos para aquelas pessoas. Como se aquelas pessoas estivessem olhando para eles, e o olhar das pessoas para eles diria assim: vocês não são de nada, vou soprar vocês e vou derrubar vocês. É interessante como esses caras, eles voltam completamente desanimados, com medo, e se achando fracos, se achando sem propósito. Mas eles eram homens que fizeram a parte deles. Eles receberam o chamado de Moisés e atenderam. Eles entraram na terra, uma terra estranha. Andaram por 40 dias lá, a Bíblia fala. Foram até lá, realizaram as tarefas que eles tinham que fazer e voltaram e prestaram o relatório. Mas a perspectiva do relatório deles, a maneira como eles enxergaram o que estava ao redor deles, deprimiu eles, desencorajou eles, deixou eles pensando que eles eram gafanhotos. Talvez a gente pudesse dizer baratas. Agora tem 2 homens que divergem desses 10. Josué e Calebe. A atitude desses 2 homens é diferente. Abra comigo uma página para trás, aqui em Números 14. Você vai ver que 2 espias, Josué e Calebe, têm uma atitude diferente. Acompanhe comigo no capítulo 14, do versículo 1 até 10. Diz assim: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em voz alta, óbvio, eles estavam apavorados. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido lá no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair ao fio da espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Eles estavam arrependidos de ter saído do Egito. Eles tinham esquecido do poder que Deus havia manifestado ali. Havia pouco tempo que eles tinham saído da escravidão, mas eles queriam deixar Arão e Moisés de lado, que eram os líderes deles, e queriam um novo líder, um chefe, um capitão, como diz a outra tradução, e queriam voltar. Não queriam aquilo para eles, estavam apavorados. Versículo 5 diz: então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. A liderança estava reunida ali, junto com os espias e com Moisés e Arão. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. O contraste é gigantesco, né? Desses 2 para os outros 10. Parecia que eles tinham ido num lugar diferente, tinham visto uma realidade completamente diferente. O depoimento deles é completamente diferente. É um contraste absurdo. O povo reagiu tão mal, que no versículo 10 diz:
mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. E parece que aí Josué ficou quieto e Caleb ficou quieto. Caleb é o nosso personagem. É dele que nós queremos falar. E nós vamos notar que Caleb viveu uma longa espera. Ele perseverou por muito tempo, até que ele usufruísse da promessa que Deus havia dado para ele. Agora vamos olhar um pouquinho o que acontece com Caleb nessa passagem. Versículo 6, nós vemos que Caleb rasga suas vestes. Rasgar as vestes é uma atitude de humilhação, de não concordância, de revolta. Na verdade, Caleb está angustiado. Não por causa da terra, dos desafios de entrar lá, dos gigantes que ele viu. Não é por isso que ele está angustiado. Ele está angustiado porque a visão negativa de 10 líderes tomou conta de todo o povo. E de repente aquilo que Deus havia prometido, de repente aquilo que era bom, de repente aquilo que era desejável, de repente aquilo que eles esperavam tanto, virou do avesso. E ninguém queria mais, não só seguir em frente, mas voltar para o passado. Porque o passado, normalmente é um pouco melhor do que o futuro. Porque aqui nós temos segurança. E ali nós não sabemos o que acontecerá. Aqui nós controlamos porque nós conhecemos. E aqui nós dependemos porque nós não conhecemos. Então o povo, diante do desafio, quer se movimentar para trás. Isso deixa Caleb angustiado. O que diz o versículo 8? Diz ali: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra onde manam leite e mel e a dará a nós. Ele coloca Deus de volta na situação. Caleb olha para a assembleia, para os líderes, para os 10 espias, os colegas dele, os irmãos, os primos dele, diz assim: vamos colocar Deus de volta na história. Se Deus quiser, Ele vai nos dar. Se Deus nos trouxe até aqui, é porque Ele tem um plano. Não se esqueçam de Deus. Vocês querem voltar lá, a ser escravos de Faraó novamente? Mas a atitude dele é uma atitude de humildade. Se Deus nos trouxe até aqui, certamente não é uma coincidência, certamente não é obra do acaso. Se Deus nos trouxe até aqui, há um propósito. E ele fala isso de forma corajosa na frente de todo mundo. Aliás, versículo 9, a gente diz assim, ali diz assim: somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. É um homem que demonstra coragem. Ele demonstra coragem diante dos opositores, diante da assembleia que acha que ele está errado, mas ele demonstra coragem também diante dos desafios que Deus deu para ele, da posse da terra. Ele diz assim: se o Senhor nos der, nós vamos. Ele é um homem de coragem. Os outros viam o povo daquela terra, da terra prometida, como gafanhoto. E ele via o pessoal como um sanduíche que ele ia comer. Como pão. Nós vamos mastigar esse pãozinho e vamos devorar eles. E não tem problema nenhum. A perspectiva é completamente diferente, né? E aqui no versículo 9 nós vemos também, quando ele fala assim: não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra. De certa forma, Caleb associa o medo que o povo tinha em obedecer a Deus e seguir em frente como rebeldia contra Deus. Porque nesse caso não havia dúvida do plano de Deus para eles. O que Deus planejara para eles era claro. Aquilo que Deus queria estava cristalino. E Caleb olha para o povo e diz assim: se vocês tiverem medo e desistirem, gente, isso é rebeldia. Esse homem tinha discernimento. Esse homem sabia que o que estava acontecendo ali é uma coisa grave. Mas, provavelmente ele se aquieta, porque como eu li, a comunidade toda reagiu e falou em matar eles a
apedrejados. Dali não se ouve mais Calebe e Josué discutindo ou trazendo a sua opinião. 12 homens, duas perspectivas completamente diferentes. Uma perspectiva amedrontada, pessimista, negativa, retrógrada, medrosa. A outra perspectiva corajosa, audaciosa, valente, humilde, porém humilde, valente, porém humilde. Se Deus quiser, nós conquistaremos. Completamente diferente. Agora, Calebe estava certo. Deus entendeu o medo deles e a paralisia deles, a reação negativa deles, como rebeldia. Veja no capítulo 14, versículo 34, diz assim: durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu disse para o Sami, eu nunca tinha prestado atenção nesse versículo. Está aqui a resposta porque é 40 anos. Porque o Deus disse, a cada dia que vocês estiveram lá na terra prometida e tinham a chance de ver aquilo que é maravilhoso, o cumprimento da minha promessa, e vocês rejeitaram a minha promessa, a cada ano desse, eu vou corresponder a um ano de vocês no deserto. Então o povo, em vez de tomar posse da terra prometida, daquilo que Deus havia preparado para eles, de usufruir da presença de Deus, né? Da convivência entre o povo de Israel, usufruir as leis que Deus tinha dado em Deuteronômio e se fortalecer como nação, o povo vai para o deserto e passa 40 anos ali, nós conhecemos a história, andando em zigue-zague, um trajeto que a Bíblia diz que em 40 dias eles podiam fazer. Sabe o que isso nos mostra? Uma aplicação para a gente, um perigo. O perigo é que nós podemos sair do cativeiro para viver no deserto, mas o nosso destino é a terra prometida. Nós podemos sair do cativeiro para o deserto, mas o nosso destino é a terra prometida. É para lá que Deus quer nos levar. Muitas pessoas encontram Deus, estavam com Deus como eles estavam. Experimentam o poder de Deus. Libertação, o toque de amor de Deus, o perdão dos pecados, o poder da comunhão dos irmãos. Ontem meu grupo pequeno estava reunido, foi um momento muito gostoso de estarmos juntos ali. Há poder na comunhão dos irmãos. Tem gente que experimenta isso, experimenta essa libertação de uma vida sem Deus e agora uma vida com Deus, e para, e bota uma cadeira de praia no deserto, abre o guarda-sol e senta ali e diz, puxa vida, que vida meia boca que eu estou levando. Nós não fomos criados por Deus para viver no deserto. Deus tem um plano maravilhoso para você, um plano maravilhoso para mim. O plano é a terra prometida. Uma terra maravilhosa. Um relacionamento com Jesus incrível. Onde você pode cantar, sou feliz com Jesus, de forma franca, aberta, tranquila, sem medo. Mas muitos de nós paramos no deserto. Queria contar uma breve ilustração de dois irmãos gêmeos, João e Mário. Eles nasceram e a mãe deles faleceu. Eles ficaram aos cuidados do pai, mas acabaram fugindo de casa, se perdendo do pai e se perderam um do outro também. Eles eram muito idênticos, eram iguais. João se transformou num importante e bem-sucedido empresário, professor, família, pai devotado, um esposo exemplar. Mário, quase sempre desempregado, vivia nos bares, bebendo, brigando, sobrevivendo de um favor aqui, de um favor ali.
devido ao seu estado, a sua última companheira também deixou ele, e ele, nessa época, estava sozinho. Uma sexta-feira à noite, após terminar uma de suas palestras sobre a importância da força de vontade na busca perseverante das realizações pessoais, um aluno perguntou a João, no saguão do auditório: o senhor sempre teve essa extraordinária força de vontade? Como é que o senhor chegou até aqui? Né? Mãe morreu, pai abandonou, se perdeu do irmão. Né? E ao mesmo tempo, na mesma sexta-feira, mais ou menos no mesmo horário, em outro lugar qualquer, Mário estava sentado no meio-fio, bêbado, chorando e tentando pensar no que a vida dele havia se tornado. E seu único amigo, então, encontrou ele, veio pegar ele para levar ele para casa. E perguntou: diga, Mário, você nunca teve força de vontade? Nunca desejou ser um vencedor? As respostas dos dois começaram iguais. Meu pai foi um péssimo exemplo, ele falou. Ele bebia, batia em mim, batia no meu irmão, batia na minha mãe. Não parava em emprego nenhum, tinha uma vida miserável. Quando minha mãe morreu, eu e meu irmãozinho fugimos de casa e nunca mais nos vimos também. Minha família literalmente acabou. A história começou igual, mas terminou diferente. Mário, o derrotado, completa melancolicamente dizendo assim: todo esse sofrimento acabou comigo, acabou com minha força de vontade. E o outro diz assim: todo esse sofrimento me fortaleceu, me deu vontade de continuar em frente, me deu mais confiança em Deus e mais confiança de que havia algo melhor do que aquilo que eu estava experimentando naquele momento. Parece a história dos dois espias, dos 12 espias. Duas histórias diferentes, duas perspectivas diferentes, na verdade, da mesma história. A gente pode ver a nossa vida, a vida cristã, de uma forma derrotista, melancólica, negativa, ou a gente pode olhar a história da nossa vida cristã como Caleb olhou, com coragem, e disse: vamos seguir em frente. Deus está com a gente, nós não temos que temer. Muitos param no deserto, mas Caleb tinha vontade de entrar na terra prometida. Caleb era um homem de convicção. Caleb era um homem de compromisso. Caleb era um homem de coragem. E Caleb era um homem de confiança. A convicção dele era inabalável, porque ele cria em Deus. Ele não tinha dúvida de que aquele que havia feito a promessa, cumpriria a promessa. Ele é um homem que tem um compromisso com Deus e com o seu próximo, que não mede esforços para cumprir. Ele não está preocupado com a segurança dele. Ele não está preocupado com o inimigo. Ele está dizendo: vamos seguir em frente, que Deus vai nos dar a vitória. O compromisso dele é muito forte. Caleb é um homem de coragem. Ele não olha as dificuldades e diz assim: Deus não está comigo. Ele olha para as dificuldades e diz: se Deus está comigo, eu não tenho por que temer. Coragem é colocar Deus na nossa vida e perceber que Ele me dá força, o subsídio, a companhia, o poder para enfrentar e seguir em obediência em frente. E Caleb é um homem de confiança. Abra comigo aqui em Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6. "40 anos se passaram.
Eles estão agora de novo no portão da terra prometida. E a Bíblia diz assim: Josué 14, os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. O que está acontecendo aqui? Moisés tinha morrido já. Josué, amigo de Calebe, havia se tornado líder do povo. Calebe então chega até Josué e lembra: Calebe, eu e você estávamos juntos lá, quando nós recebemos uma promessa. Nós fomos espiar a terra juntos. E Deus disse que nos daria uma terra. Lembra disso? E Josué diz: sim, eu lembro. E olha como Calebe continua aqui, versículo 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como o Senhor prometeu. Imagina a declaração desse homem. Eu estou esperando, Josué, há 45 anos que se cumpra essa promessa. Eu não esqueci dessa promessa um dia da minha vida. Eu tenho certeza que esse dia chegaria, e esse dia é hoje. Eu vim até aqui, eu estou na sua frente, porque eu quero reivindicar a promessa que Deus fez através de Moisés para nós dois. E o vigor, a força, a fé, a coragem que eu tinha naquela época, há 45 anos atrás, eu tenho hoje ainda. Não só força física, como ele diz aqui, para ir à guerra, mas uma força que vem de um homem que tem um coração cheio da fé em Deus. Ele jamais duvidou que a promessa fosse cumprida. Ele jamais duvidou que ele tomaria posse daquela terra. Agora veja, 45 anos, gente. Esse homem perseverou. Esse homem creu. Esse homem foi um homem de fé. Um homem de convicção inflexível. Onde ele viveu esse tempo todo, nesses 45 anos? No deserto. No meio daquelas pessoas que haviam sido contra ele. No meio daquelas pessoas que queriam matá-lo, apedrejá-lo. No meio dessas pessoas ele conviveu todo esse tempo. E a Bíblia fala que todos os 10 outros espias morreram, mas Calebe e Josué sobreviveram. Aliás, toda aquela geração que havia rejeitado a promessa, toda aquela geração que duvidou que Deus cumpriria a sua promessa, a Bíblia diz que foi deitada no deserto, ficou para trás. Josué e Calebe foram os únicos que sobreviveram. Por isso ele chega com esse vigor e diz: tão forte quanto eu era há 45 anos atrás, me dá a minha terra, eu vou tomar posse. E se tiver um desafio lá, eu vou lutar contra esse desafio e vou vencer. Se o Senhor se agradar, ele fala, se o Senhor se agradar. Um homem humilde, mas corajoso. Ele sabia que se ele estava com Deus, ele não tinha o que temer. A lição central hoje
é sobre perseverança. Como é que você persevera 45 anos com o vento contra? Como é que você persevera na sua fé numa sociedade que vai contra a sua fé? Onde é que você encontra esperança para viver numa sociedade que não te traz esperança? Talvez enxergar além do horizonte, como nós estamos propondo, precisa necessariamente de perseverança na nossa vida. Nós não chegaremos lá. Não vamos desfrutar das promessas se a gente não perseverar. O perigo nosso é sair do cativeiro e ficar feliz no deserto. Deus não nos chamou para viver no deserto. Deus nos chamou para viver numa terra prometida. Deus tem um plano para nós, maravilhoso. O Espírito Santo habita em nós hoje. Todos aqueles que nasceram de novo têm a presença do próprio Deus poderoso em si. E Ele promete uma vida abundante para a gente, já agora. Você não precisa viver no deserto. Você não precisa viver com vazio no coração. Você não precisa duvidar de que Deus está com você. Você não precisa duvidar que há algo melhor do que isso que você enxerga aqui, porque há perseverança. Eu acho que o que Deus quer nos ensinar hoje, com a história de Caleb, é perseverança. Perseverança. Vivemos uma cultura do descartável, do imediato, do rápido. Ninguém quer esperar por nada. Perseverança talvez seja uma qualidade, inclusive de nós, os cristãos, que esteja em falta. Agora, eu tenho uma curiosidade. O que Caleb fez 45 anos? Como ele sobreviveu nesse tempo todo? A Bíblia não fala. Há um silêncio. A gente só sabe que ele estava com vigor. Desembanhou a espada e disse assim: me dá a terra que eu vou entrar. Estou pronto para a guerra. 85 anos, pele enrugada do sol, cabelo branco. Talvez as mãos já tremendo, mas ele se sentia forte. Que maravilha. O Novo Testamento fala muito a respeito de esperança, a respeito de perseverança. Eu quero deixar uma passagem conosco hoje, talvez possa traduzir para nós aquilo que o pensamento do Novo Testamento traz para nós hoje a respeito de perseverança. O personagem nós sabemos, Caleb. Sabemos que ele agiu contra todas as correntes, contra todas as tendências. Ele foi destemido, foi corajoso, e nós já vimos que ele recebeu a promessa que Deus havia prometido para ele. Abra sua Bíblia para Hebreus, capítulo 10, versículo 35. O livro de Hebreus foi escrito justamente para os judeus, para os hebreus, porque eles tinham muito pensamento ainda em Moisés, em Abraão. E exatamente nesse contexto de Caleb, da terra prometida, que essa passagem foi escrita. Versículo 35 diz assim: por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente abençoada, recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles dos que creem e são salvos.
Nós somos o povo da esperança, gente. Nós somos um povo que foi convocado por Deus para agir em fé. E essa fé que nós temos não pretende só atender às nossas necessidades. A nossa fé, Deus nos salvou. Você vem à igreja, você busca Deus para que essa graça de Deus, essa fé que você tem, possa atingir outras pessoas também. Deus queria ser o rei dos hebreus, queria lhes dar uma terra prometida, queria governar aquele povo para que através de Israel outros povos fossem abençoados também. O que Deus está querendo de nós hoje é nos ensinar a perseverar. Porque a volta de Cristo, diz aqui, está próxima. Aquele que vem virá. E não demorará, diz a palavra. E nós tínhamos que viver cada dia como se fosse o dia em que Jesus fosse voltar e nos buscar e nos levar para junto de si. Nós devíamos perseverar como cada minuto fosse o último minuto da nossa vida aqui e viver com essa esperança bendita a cada tempo, a cada momento. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, está na passagem aqui. E o que eu achei maravilhoso é o versículo 39, que diz assim: nós, porém, e olho para nós, não somos dos que retrocedem. Nós não queremos ser que nem os 10 espias. Nós não queremos imitar Israel dizendo: o que Deus tem para mim é muito difícil. É difícil eu honrar meus pais. Está na Bíblia. É difícil eu amar meu marido. É difícil eu continuar casada. Eu vou procurar outro caminho. É difícil eu respeitar o meu esposo. É difícil eu lidar com meu filho. Meu filho é muito rebelde. Meu vizinho é um traste, se eu puder, É difícil. Mas isso demanda fé. Você não faz porque isso vem de você. Você não faz porque isso é uma coisa natural para você. Você faz isso porque Deus pede para você fazer. E isso é por fé. Você obedece por fé. E nós somos chamados a não retroceder. Nós somos chamados a caminhar em frente, a lutar por aquilo que Deus colocou na palavra dele, que ele promete. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que creem e são salvos. Gente, nós somos chamados, nós somos convocados por Deus para seguir em frente. Para crer no que a palavra nos aponta. A volta de Cristo, por exemplo, é uma verdade bíblica contundente, inequívoca. Jesus vai voltar. O que você faz com isso? Vive a vida de qualquer jeito? Ou vai procurar viver uma vida em santidade, não retrocedendo, mas vivendo por fé? Como é que você lida com seus relacionamentos? Como é que você lida com o seu caráter num país onde o caráter é colocado em 5ª categoria? O que vale é levar vantagem acima de tudo. A palavra diz: seja íntegro, mantenha o teu caráter. Você não pode retroceder, porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que seguem em fé para frente. Não porque nós somos bons, mas porque Deus está conosco. E porque a nossa cidadania não está aqui, mas ela está além do horizonte. Nós estamos sendo preparados aqui para algo melhor que o Senhor está nos preparando lá. Não quer dizer que nós devemos ser passivos aqui e colocar nossa cadeira no deserto. Pelo contrário, nós devemos agir com coragem, com fé, com ousadia, nos encorajando uns aos outros, nos reanimando, porque é isso que o Senhor quer da gente. Gente, eu não sei como é que está o seu ânimo. Talvez você esteja vivendo dias de grande desânimo. Desânimo é um negócio que está contagiando todo mundo. Falei para minha tia aqui, que está em Porto Alegre, se o gaúcho está muito desanimado. Os outros povos, os outros estados também, mas o gaúcho está muito desanimado. Está desanimado com várias coisas. A gente vê gente desanimada. Gente, Deus quer nos chamar para olhar além do horizonte e nos encorajar a ter uma atitude de perseverança. Você persevera quando você vem aqui e olha um para o outro e a gente diz assim: puxa vida, a gente está seguindo aquele que é o nosso exemplo. Vamos lá,
mais uma semana. Você persevera quando você vai buscar na palavra o alimento para o seu dia. Aquele versículo que vai te sustentar. Aquele versículo que vai trazer para você um ânimo por dia. Você persevera quando você chega para Deus e diz assim: Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu estou desesperado, eu me rendo ao Senhor. Fala comigo, Deus. Você persevera quando você busca a Deus. Nós somos daqueles que seguem em frente, por fé, e não retrocedemos. O que Deus quer nos dizer hoje, nos ensinar, nós devemos perseverar. A todo custo, vale a pena. Porque o melhor ainda está por vir. Amém? Pai, obrigado pela palavra de perseverança que o Senhor nos dá hoje. Obrigado pelo exemplo de Caleb, que esperou 45 anos e com uma valentia incrível, aos 85 anos, reivindicou aquilo que o Senhor havia prometido para ele, Senhor. Muito obrigado por esse exemplo de um homem com uma vitalidade incrível. E obrigado porque o texto que nós lemos em Hebreus nos lembra que nós somos convocados ao Senhor a ter uma atitude de perseverança na nossa vida. E que devemos seguir em fé, sabendo que o Senhor voltará a qualquer momento. Nós ansiamos a tua vinda, Senhor. Nós ansiamos a tua vinda. Nós não conseguimos aguardar o dia em que o Senhor virá. Temos essa bendita expectativa. E enquanto esse dia não chega, Pai, nos dá fé, nos presenteie com fé, para que nós sigamos perseverantes na obediência à tua palavra, na obediência aos teus princípios. Porque o melhor ainda virá. Agradecemos ao Senhor por esse domingo, por essa manhã, por esse culto, pela tua palavra, pelo encorajamento que o Senhor nos dá. Abençoa cada um de nós essa semana e nos encha de uma atitude de perseverança. Em nome de Jesus eu oro. Amém.